Olá, paz. Me chamo Carlos, congrego na Igreja Presbiteriana do Pichincha, no Rio de Janeiro, e juntamente com a minha esposa Jane auxiliamos o reverendo Fábio Castro, juntamente com a sua esposa Margarete, com um grupo de casais de nossa comunidade. Deixe-me começar esse devocional fazendo uma pergunta a você. Você se considera ansioso? Bom, é impressionante como depois de tantos anos no Evangelho, eu ainda olhar para a minha vida e me considerar uma pessoa que ainda tem ansiedade, sendo muita ou pouca, dependendo do momento, ainda me sinto uma pessoa muito ansiosa. E para falar sobre isso, para encontrar uma saída, um remédio para essa patologia, nós vamos então meditar à luz da primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 7. Vamos lá, ela nos diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O apóstolo Pedro endereça essa carta a uma igreja que passava por uma profunda perseguição. E não só perseguição, mas também existiam muitos cristãos confusos com relação ao seu futuro e por vezes até mesmo desesperançosos. E quantas vezes nós não nos encontramos assim? Quantas vezes a desesperança quer invadir o nosso coração? A ansiedade pela incerteza do nosso futuro toma conta de nossas almas. Mas o Senhor, a palavra de Deus diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Você percebeu comigo que não se trata apenas de lançar essa ansiedade sobre o Senhor de maneira parcial, que nós temos que lançar, como o texto original diz no grego, arremessar em direção a um alvo, lançar toda e não parte da nossa ansiedade sobre o Senhor. Porque lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, há logicamente uma consequência. Qual é o resultado de nós lançarmos e depositarmos toda a nossa confiança diante das nossas ansiedades e da incerteza do futuro que nos permeiam? A palavra de Deus diz: a resposta é porque justamente ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de mim e ele tem cuidado da sua vida também. Então, por que não lançarmos toda a nossa ansiedade sobre ele? Deixe-me contar uma história a você, uma experiência vivida. Eu trabalhava em uma multinacional, não me recordo o ano agora, vou ficar devendo essa informação a vocês, mas trabalhava na Coca-Cola, aqui no Rio de Janeiro, e surgiu uma oportunidade para que eu retornasse aos caminhos do futebol no Azerbaijão. E assim foi feito, pedi com grande alegria a demissão do meu trabalho e assim viajei em direção ao Azerbaijão, diante de um grande sonho de dar continuidade ao meu projeto profissional de futebol. E chegando lá, foram um dos dias e um dos meses que foram difíceis e também períodos agradáveis, porque passei a meditar, a orar, a conversar com amigos brasileiros lá sobre o Senhor e sobre as coisas de Deus, porém, as coisas dentro de campo não andavam muito bem. Passava por um grande período de incertezas, pois o desejo do meu coração era permanecer naquele país. Era passar lá um bom tempo para que quando voltasse ao Rio de Janeiro, tivesse uma situação financeira já estabilizada e pudesse assim tocar então a minha vida e os meus projetos. Porém, as coisas lá não saíram como desejava. Infelizmente, o meu retorno ao Brasil foi decretado antes do período que eu gostaria que fosse. E assim retornei ao Brasil me lembrando das palavras de um pastor que tenho grande admiração, o qual ele me dizia: a preocupação é a confirmação da sua falta de fé. E já fazem muitos anos que não o vejo, mas guardei essas palavras no meu coração enquanto estava lá. A todo momento repetia essa frase a mim: a preocupação é a confirmação da minha falta de fé. Então, que nessa manhã possamos ter fé, que possamos ter esperanças de que dias melhores virão e que o nosso futuro e que a nossa ansiedade está sobre os cuidados do Senhor. Você gostou desse vídeo?
Então que você curta a nossa página no Facebook, Igreja Presbiteriana do Pichincha, e acompanhe lá todas as divulgações da nossa comunidade. Nos siga também e nos curta e se inscreva em nosso canal no YouTube, Igreja Presbiteriana do Pichincha, e ative o sininho por lá para que qualquer nova mensagem ou qualquer nova informação acerca da igreja chegue primeiramente a você. Que Deus te abençoe. Paz de Cristo.